Eu achava que conhecia minha família. Até aquela noite, a fazenda das Bromélias, no interior de Minas Gerais, sempre foi o símbolo da nossa estabilidade. Para mim, a história da minha família era uma linha reta de honra, trabalho e café. Meu pai, o Coronel Otávio, era a imagem da retidão. Minha mãe, a personificação da elegância silenciosa. Eu cresci ouvindo sobre nossos antepassados que desbravaram o Vale do Rio Doce, construindo um império sobre a Terra Vermelha. Eu achava que sabia tudo sobre nós. Os nomes, as datas, os heróis. Mas a morte súbita do meu pai, num final de tarde de agosto, deixou para trás uma chave de bronze pesada, esquecida no fundo de um cofre que ele nunca permitiu que ninguém abrisse. Quando a porta do sótão, o único lugar proibido da casa grande, foi aberta, o pó que subiu não era apenas sujeira acumulada, era o fumo de uma traição que durava 3 gerações. O sótão não era o depósito de móveis velhos que eu imaginava. Era um arquivo meticuloso de uma existência paralela. Ali, sob a luz fraca de uma clarabóia suja, encontrei um mural de fotografias e cartas que não faziam sentido no meu álbum de família. Havia retratos de uma mulher que se parecia assustadoramente comigo, mas que não era minha mãe nem minha avó. O nome dela, repetido em envelopes lacrados com cera preta, era Isadora. Pelas datas nas cartas, Isadora não era uma amante passageira. Ela era a peça central de um segredo que envolvia a posse daquelas terras. A traição da minha família não era apenas moral, era legal. Li, com as mãos trêmulas, que a fazenda das Bromélias não fora comprada. Ela fora tomada de Isadora através de um esquema de falsificação de testamento arquitetado pelo meu avô e mantido em sigilo pelo meu pai por 40 anos. A porta do passado escancarou uma realidade brutal. A fortuna que financiou meus estudos na Europa e a vida luxuosa que levávamos era fruto de um crime contra uma mulher que foi apagada da história oficial. Eu achava que era herdeira de um legado de glória, mas descobri que era a beneficiária de uma usurpação. Isadora morreu na miséria, num asilo em Belo Horizonte, enquanto nós brindávamos ao sucesso das safras. Mas o segredo tinha camadas mais profundas. No verso de uma foto de 1985, encontrei uma anotação do meu pai. Ela sabe a verdade. Se Helena descobrir, o império cai. O choque de perceber que meu pai passou a vida me monitorando, temendo que eu fizesse as perguntas certas, foi a maior traição de todas. Ele não me amava apenas. Ele me temia. O mural no sótão revelava que Isadora tinha um herdeiro. Um filho que foi tirado dela e entregue a outra família para que nunca pudesse reclamar a terra. Esse filho, segundo os documentos, era ninguém menos que o gerente da nossa fazenda. O homem que cresceu ao meu lado como um irmão de criação, mas que sempre foi tratado como um subalterno. A minha família não apenas roubou a terra. Eles mantiveram o verdadeiro dono por perto, em regime de quase servidão, como uma forma sádica de controle. A porta aberta revelou que a minha árvore genealógica estava podre na raiz e que cada galho de riqueza que eu ostentava estava envenenado pela mentira. Eu não sabia que a minha vida era uma peça de teatro encenada sobre um cemitério de injustiças. Ao fechar a porta do sótão e guardar a chave de bronze, percebi que o silêncio da fazenda agora gritava. Eu não poderia continuar sendo a Helena que eu achava que era. O império do café, a honra dos Vasconcelos, o orgulho do coronel, tudo se desfez em fumaça sob a luz daquela tarde. A porta do passado estava aberta, e o vento que soprava de lá trazia o cheiro da reparação. Eu teria que escolher entre manter o segredo e a riqueza, ou destruir a minha própria história para fazer justiça àquela que o tempo tentou, sem sucesso, apagar. Edite 1. Minha mãe se recusa a falar sobre o sótão. Ela diz que existem segredos que sustentam famílias. Ela não entende que o meu mundo já ruiu. Edite 2. Confrontei o gerente hoje. Ele me olhou com uma tristeza que agora eu entendo. Ele sempre soube que havia algo errado, mas nunca teve as provas. Eu as tenho agora. Edite 3. Estou revisando as escrituras da fazenda com um advogado de confiança. A traição do meu avô foi documentada com uma arrogância assustadora. Eles achavam que nunca seriam descobertos. O sangue na terra vermelha e a confissão sob as bromélias. O sol de Minas Gerais estava a pôr-se, pintando o céu com tons de cobre e sangue, quando encontrei o Miguel junto ao antigo curral. Ele estava a limpar os arreios, um trabalho que fazia com a mesma dignidade silenciosa que eu admirava desde que éramos crianças. Olhei para as mãos dele, calejadas, fortes.
e depois para as minhas, limpas pelo privilégio de uma mentira secular. A traição da minha família não era apenas um parágrafo num testamento falsificado. Era a vida daquele homem, reduzida a ser o braço direito de quem o tinha deserdado antes mesmo de ele nascer. A chave de bronze no meu bolso pesava como uma condenação. Eu não sabia como começar, mas o silêncio da fazenda, que antes me trazia paz, agora sufocava-me com os gritos de Isadora. Miguel, precisamos de falar. E não é sobre a colheita. Comecei, a minha voz a falhar ligeiramente. Ele parou o que estava a fazer e olhou-me nos olhos. Naquele momento, vi algo que nunca tinha notado antes. O formato dos olhos dele, a curvatura das sobrancelhas, era o mesmo reflexo que eu vira nas fotos escondidas no sótão. Ele não era apenas o meu irmão de criação. Ele era o legítimo herdeiro daquela terra. O filho de Isadora que o meu avô tinha arrancado dos braços da mãe para garantir que o império dos Vasconcelos nunca fosse ameaçado. O choque de ver a verdade viva à minha frente fez o meu estômago dar voltas. A minha família tinha transformado o dono da casa no seu criado mais fiel. Contei-lhe tudo. Sobre a chave, o sótão, o mural e as cartas que o meu pai guardara como troféus de uma guerra oculta. Miguel ouviu tudo sem interromper. A mandíbula cerrada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o couro dos arreios. Quando terminei, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade, apenas interrompido pelo som das cigarras. Eu sempre soube que havia uma sombra nesta casa, Helena, disse ele finalmente, a voz rouca. O teu pai, ele olhava para mim com uma mistura de culpa e ódio. Agora percebo por quê. Ele não via o Miguel, o gerente. Ele via o fantasma da mulher que ele ajudou a destruir. A traição ganhava contornos ainda mais sinistros à medida que Miguel falava. Ele revelou que, há 10 anos, quando tentou sair da fazenda para estudar agronomia na capital, o meu pai o impediu, ameaçando cortar o sustento da sua mãe adotiva, a mulher que o criara na vila. Eles mantiveram-no preso às bromélias não por necessidade, mas por medo. Eles sabiam que se Miguel ganhasse o mundo, ele poderia descobrir as peças do quebra-cabeça. O meu pai passou a vida a ser o carcereiro do próprio segredo, usando a lealdade de Miguel como uma corrente invisível. Eu sentia uma vergonha tão profunda que mal conseguia manter-me de pé. Cada luxo da minha vida tinha sido pago com a liberdade daquele homem. Miguel caminhou até a cerca e olhou para a extensão de cafezais que se perdia de vista. O que vais fazer com isto, Helena? Vais queimar os papéis e continuar a ser a senhora das bromélias, ou vais abrir a porta do passado de vez? A pergunta era um desafio. A traição à minha família exigia que eu traísse a minha própria classe, a minha história e o conforto que eu conhecia. Mas ao olhar para o Miguel, percebi que não havia escolha. A terra vermelha da fazenda estava encharcada de injustiça, e as bromélias que lhe davam o nome pareciam agora flores de cemitério. Ao regressar à casa grande, encontrei a minha mãe na varanda, a tomar o seu chá como se o mundo não estivesse a desabar. O olhar dela cruzou-se com o meu, e pela primeira vez, vi um brilho de aço na sua elegância. Tu entraste lá em cima, não entraste? Perguntou ela sem rodeios. A guerra estava declarada dentro da nossa própria sala de jantar. A porta do passado estava aberta, e a minha mãe estava pronta para a fechar. Nem que para isso tivesse de me destruir a mim também. O sangue dos Vasconcelos estava prestes a entrar em conflito com a verdade que Isadora deixara para trás. Edite 1. O Miguel pediu para ver as cartas. Levamo-lo ao sótão às escondidas. Ele chorou ao ver a foto da Isadora. Foi a primeira vez que vi um homem tão forte desabar daquela maneira. Edite 2. A minha mãe mandou o advogado da família à fazenda hoje. Ele não veio para resolver o inventário do meu pai. Veio para me avisar sobre as consequências de mexer em feridas antigas. É uma ameaça clara. Edite 3. Encontramos um compartimento secreto no cofre do meu pai. Contém o diário da Isadora dos meses em que ela esteve grávida. A traição é ainda mais pessoal do que imaginávamos. O rastro das sombras e o preço do silêncio nas terraços de café. A fazenda das bromélias, que por 30 anos foi o meu porto seguro, transformou-se num campo de minas emocional. O ar pesado do interior de Minas parecia carregar o lamento de Isadora a cada rajada de vento que batia nas janelas coloniais. Com o diário de Isadora em mãos, aquelas páginas amareladas que cheiravam a mofo e a uma tristeza antiga, Miguel e eu passamos a madrugada na cozinha da casa grande, longe dos ouvidos atentos da minha mãe. A traição da minha família não se limitava a Miguel. O diário mencionava uma irmã, uma mulher chamada Rosa,
que teria fugido da vila na mesma época em que o meu avô arquitetou a expulsão de Isadora. Rosa levara consigo o que restava das joias da família e, segundo as últimas anotações, estava grávida. Se Rosa tivesse sobrevivido, Miguel não era o único herdeiro legítimo. Havia uma linhagem inteira de fantasmas que os Vasconcelos tentaram enterrar vivos. Eles não queriam apenas a terra, Helena. Eles queriam apagar a existência da Rosa também, disse Miguel, a voz carregada de uma fúria contida enquanto folheava as anotações sobre as ameaças que o meu avô fizera. A traição era sistêmica. Descobrimos que o meu pai usava uma fundação beneficente de fachada para enviar pagamentos mensais a um convento em Governador Valadares. O rastro do dinheiro, sempre ele, indicava que os Vasconcelos mantinham Rosa sob vigilância constante, pagando pelo seu silêncio e pela sua permanência num claustro, longe de qualquer possibilidade de reclamar o seu lugar. A minha família não era apenas composta de fazendeiros bem-sucedidos. Eles eram carcereiros de luxo, financiando o exílio de quem poderia desmoronar o seu império. Naquela manhã, a minha mãe não desceu para o café. Em vez disso, recebi uma intimação oficial. Ela estava a entrar com um pedido de interdição contra mim, alegando que o luto pelo meu pai me causara um surto psicótico e que eu estava a ser manipulada pelo gerente da fazenda. A resistência da matriarca era feroz e implacável. Ela não ia discutir moralidade comigo. Ela ia usar o sistema legal que os Vasconcelos ajudaram a construir para me silenciar. A traição agora era direta e pessoal. A mulher que me ensinou sobre honra estava disposta a internar a própria filha para proteger uma mentira de 40 anos. O aço no olhar dela que vi na varanda era apenas o prelúdio de uma execução social. Decidi que não ia esperar pelo golpe. Peguei no carro e, junto com o Miguel, partimos para Governador Valadares. Precisávamos de encontrar Rosa, ou o que restava da sua história, antes que os advogados da minha mãe congelassem as minhas contas ou me impedissem de circular. Durante a viagem, a paisagem mineira parecia-me estranha, como se as montanhas estivessem a esconder os segredos que eu estava prestes a revelar. A traição da minha linhagem era uma mancha naquelas montanhas, uma dívida de sangue que a terra parecia clamar por receber. Miguel olhava pela janela com a determinação de quem finalmente vê a luz ao fim de um túnel de servidão. Ao chegarmos ao convento de Santa Teresa, fomos recebidos por uma freira idosa que empalideceu ao ouvir o nome Vasconcelos. Ela não precisou de dizer muito para confirmarmos as nossas suspeitas. Rosa morrera há 5 anos, mas deixara uma filha, uma mulher chamada Clara, que trabalhava como enfermeira na cidade. A traição completava o seu ciclo. Clara crescera achando que era órfã de uma família pobre, sem saber que o seu sangue era o que legitimava a posse de uma das maiores fortunas da região. A porta do passado não estava apenas aberta. Ela estava a arrastar-nos para um abismo onde a verdade era a única arma contra a ganância da minha própria mãe. O confronto final estava a desenhar-se. De um lado, o legado de mentiras e o poder jurídico dos Vasconcelos. Do outro, 3 vidas. A minha, a de Miguel e a de Clara. Unidas por uma traição que começou num sótão e agora exigia justiça nas ruas. Eu não sabia se teria coragem de ir até ao fim, mas ao olhar para o Miguel, percebi que a herança que eu realmente queria deixar não era o dinheiro da fazenda, mas a dignidade de quem não se calou diante do mal. A minha mãe podia tentar fechar a porta, mas as bromélias já tinham começado a murchar sob o peso da verdade. Edite 1. Encontramos a Clara. Ela tem a mesma marca de nascença que o Miguel no pulso. É inegável. A traição genética é a prova que os tribunais não podem ignorar. Edite 2. O advogado da minha mãe ligou. Eles descobriram o nosso paradeiro e estão a tentar subornar o convento para destruir os registros da Rosa. É uma corrida contra o tempo. Edite 3. Miguel recebeu uma oferta anônima de uma quantia astronômica para desaparecer. Ele rasgou o cheque à minha frente. A minha mãe não teve preço e eu também não tenho, disse ele. O cerco dos lobos e a queda da máscara de seda. O regresso à fazenda das bromélias foi como entrar num tribunal onde o juiz, o júri e o carrasco partilhavam o meu DNA. As luzes da casa grande estavam todas acesas, projetando sombras longas sobre os cafezais que, naquela noite, pareciam garras negras saindo da terra. Mal estacionei o carro, fui recebida por 2 homens de terno escuro parados à entrada. Não eram seguranças da fazenda, eram consultores legais da minha mãe. A traição tinha escalado para uma guerra de trincheiras. O meu telemóvel vibrou com uma notificação bancária.
As minhas contas estavam bloqueadas por uma liminar de urgência. A matriarca não estava a brincar. Ela tinha decidido asfixiar-me financeiramente antes que eu pudesse apresentar a Clara ao mundo. Ela queria transformar a herdeira numa mendiga e o legítimo dono num invasor. Entrei na sala de jantar e encontrei a minha mãe sentada à cabeceira, a mesma posição que o meu pai ocupara durante décadas. À sua frente, pilhas de documentos e o velho advogado da família, o Dr. Arnaldo, que nem sequer teve a decência de desviar o olhar. "Senta-te, Helena", disse ela, com uma calma que gelava a medula. "Tu cruzaste uma linha que o teu pai passou a vida a proteger. Traíste o teu nome, a tua herança e o esforço de 3 gerações por causa de uma fantasia de justiça para gente que nunca pertenceu a este lugar. A traição na cabeça dela era minha. Para os Vasconcelos, a lealdade à mentira era a única virtude permitida. O crime original contra Isadora e Rosa era visto como um sacrifício necessário para a manutenção do império. A resistência da matriarca atingiu o seu ponto mais cruel quando ela revelou o seu último recurso. "Se levares isto a tribunal, Helena, eu vou destruir a reputação do teu pai. Vou provar que ele não foi apenas um cúmplice, mas o autor de crimes muito piores para manter o Miguel aqui. Queres mesmo que o nome do homem que tanto amavas seja arrastado pela lama?" Era uma chantagem emocional diabólica. Ela sabia que eu ainda guardava uma imagem sagrada do meu pai e estava disposta a profanar o túmulo dele para salvar as escrituras da fazenda. A traição da minha mãe era absoluta. Ela não amava o marido, amava o poder que o apelido dele lhe conferia. No entanto, ela subestimou o Miguel. Enquanto ela falava, ele entrou na sala, não como o gerente submisso de sempre, mas com o diário de Isadora na mão e um olhar que nenhum terno de advogado conseguiria intimidar. "A senhora esqueceu-se de uma coisa, dona Beatriz", disse ele, usando o nome dela pela primeira vez em 30 anos. "O seu marido não era o único que guardava segredos. O diário da minha mãe descreve como a senhora própria ajudou a falsificar a assinatura da Rosa no documento de renúncia. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que o som do relógio de carrilhão pareceu uma explosão. A máscara de seda da minha mãe finalmente rachou, revelando o rosto da verdadeira arquiteta daquela desgraça. Naquela noite, fui expulsa da casa onde nasci. Dormi no alojamento dos colonos, junto ao Miguel e à Clara, que tínhamos escondido na vila. A traição da minha família tinha me tirado o teto, o dinheiro e o passado, mas tinha me dado, pela primeira vez, uma consciência limpa. O cerco dos lobos estava a fechar-se, com ordens de despejo e ameaças de prisão, mas as bromélias já não nos pertenciam no coração. Estávamos prontos para o desfecho, onde o direito legal enfrentaria a força do afeto e da verdade. A guerra civil dos Vasconcelos tinha chegado ao seu ponto de não retorno, e o amanhecer traria a sentença final sobre quem realmente mandava naquela terra vermelha. Edit 1. O Miguel conseguiu contactar um antigo tabelião que se reformou e vive no Espírito Santo. Ele lembra-se da noite em que os documentos foram assinados sob coação. Temos uma testemunha viva. Edit 2. A minha mãe mandou queimar os arquivos do sótão. Ela não sabia que eu já tinha digitalizado tudo e enviado para um servidor seguro. A traição tecnológica foi o seu erro fatal. Edit 3. Clara está assustada, mas firme. Ela viu os olhos da minha mãe e disse: "Agora entendo por que é que a minha mãe fugiu. Aquela mulher não tem alma." O acerto de contas com o destino e o renascimento sobre as ruínas do império. O julgamento não aconteceu em um tribunal de mármore na capital, mas em uma audiência de conciliação tensa, na pequena comarca local, onde o cheiro de café novo entrava pelas janelas abertas, contrastando com o odor de mofo dos processos antigos. Minha mãe estava sentada do lado oposto da mesa, uma estátua de gelo vestindo pérolas que agora pareciam algemas de um tempo que não existia mais. O doutor Arnaldo tentou, até o último segundo, desqualificar as provas, chamando o diário de Isadora de obra de ficção e a Clara de oportunista. Mas a traição da minha família era um castelo de cartas construído sobre uma falha geológica. A verdade. Quando o tabelião aposentado entrou no recinto e confirmou com voz trêmula mas firme que o meu avô o obrigara a registrar documentos falsos sob ameaça de morte, o silêncio que se abateu sobre a sala foi o som final da queda dos Vasconcelos. A sentença foi um terremoto. A justiça determinou a anulação das escrituras originais e a redistribuição imediata das terras. A fazenda das Bromélias, o símbolo do nosso orgulho, foi dividida.
Miguel e Clara assumiram a maior parte, a herança legítima de Isadora e Rosa, que lhes fora roubada por 40 anos. Minha mãe, em um último ato de arrogância, recusou-se a assinar qualquer acordo e saiu do tribunal sem olhar para trás, partindo para um exílio solitário em um apartamento em Belo Horizonte, vivendo de uma pensão reduzida e do amargor de ter perdido a guerra que ela própria alimentou. A traição da matriarca terminou no isolamento que ela sempre usou como arma contra os outros. Eu fiquei no meio do caminho, entre o sobrenome que me dera tudo e a consciência que me obrigara a perder tudo. Miguel aproximou-se de mim na saída do fórum. Ele não tinha um olhar de triunfo, mas de uma paz profunda. Helena, a terra continua lá. As bromélias vão florescer de novo, mas desta vez ninguém vai precisar de chaves de bronze ou sótãos proibidos para se sentir em casa, disse ele estendendo a mão. Naquele momento, a traição foi finalmente lavada pela justiça. Eu renunciei à minha parte na herança remanescente em favor de uma fundação para trabalhadores rurais, mantendo apenas uma pequena casa na vila, onde o Miguel insistiu que eu ficasse. Eu não era mais a senhora das bromélias, mas era, pela primeira vez, a dona da minha própria alma. A Fazenda das Bromélias mudou de nome para Fazenda Isadora e Rosa. Miguel e Clara transformaram o Império de Café em uma cooperativa modelo, onde o sangue na Terra Vermelha agora servia apenas para nutrir o futuro, não para esconder crimes do passado. A traição da minha linhagem tornou-se um capítulo de advertência nos livros de história da região, um lembrete de que nenhuma fortuna é sólida o suficiente para resistir à luz da verdade. Eu achava que sabia tudo sobre a minha família, mas descobri que o maior conhecimento que eu poderia ter era saber quando parar de carregar os pecados dos meus antepassados. Eu sou um homem que precisou destruir o próprio legado para construir a sua integridade. Sim, eu sou o neto do coronel, o filho que abriu o sótão, o herdeiro que escolheu a justiça em vez do ouro. A porta do passado agora está escancarada, não para assombrar, mas para ventilar os quartos de uma vida nova. Ao olhar para as montanhas de Minas no crepúsculo, já não vejo garras negras, mas o contorno de um horizonte onde a liberdade é a única herança que realmente importa. O império caiu, mas sobre as suas ruínas, nós plantamos a semente da honestidade. E nada, nem mesmo o tempo, poderá apagá-la novamente. Edith 1. Minha mãe nunca mais me ligou. Soube que ela passa os dias reclamando da ingratidão dos filhos nas rodas de chá da capital. Eu sinto pena, mas não sinto culpa. Edith 2. Miguel e eu tomamos café juntos todos os domingos na varanda da nova sede. Falamos sobre a colheita, sobre o futuro, e às vezes rimos da ironia de termos sido irmãos por mentira e nos tornarmos amigos por escolha. Edith 3. O sótão foi demolido. Em seu lugar, construímos uma biblioteca comunitária para as crianças da fazenda. Os únicos papéis que existem lá agora são livros de histórias com finais felizes.